Muito tem se falado sobre o Sheik árabe lá que comprou o Newcastle, e quando que vai chegar um desse? Ele tá querendo comprar um time no Brasil, hein, Gabriel? Quando que vai chegar um desse aqui no Fluminense pra salvar a gente, etc. E bem, eu tenho alguns pensamentos pra poder colocar aqui e que em nada tem a ver. Quem me conhece aí, Jorge Valberlan, provavelmente já devo ter conversado algumas idas pro Maracanã, do quanto que eu não sou fã dessa questão de mecenato. O que é mecenato ali? Não sei se pelo menos no futebol, e a ideia que a gente tem é essa, né? Eu sou Gabriel Amaral, se você não me conhece, tá? Sou do Raiz Tricolor. Sou jornalista por formação, mas sou tricolor de coração. A gente viveu ali com o Celso Barros uma relação muito boa, né? Muito boa. Por quê? Meu amigo, aquela camisa que tá ali atrás tem um pet de tetracampeão brasileiro em 2012. Sabe qual era a folha mais cara do Brasil? Contando os salários que a Unimed pagava, a nossa. Então a gente era, meu amigo. Thiago Neves vai vir pro Flamengo? O Flamengo não tem dinheiro pra comprar ele não, meu amigo. O Flamengo não tem dinheiro pra comprar ele não. Só a gente tem. O Flamengo que é emprestado. Então, ó, tio Celso vai lá, banca, a Unimed bancou e comprou. Então assim, óbvio que a gente viveu... Tá aqui, inclusive a Unimed tá aqui, né? A gente viveu uma era maravilhosa de investimentos e etc. No caso do Celso Barros era um pouco diferente do que a gente está vendo agora no Atlético, viu em relação ao Palmeiras, que as pessoas que estão investindo, elas são donas, né, das empresas, né? Não são, no caso de Celso, ele era o presidente da Unimed. Óbvio que a Unimed ganhou muito também com esse investimento no Fluminense, mas tem essa diferença, né? Hoje o Celso Barros não é mais da Unimed, os outros, as fortunas são deles mesmos. Mas aí vi muita gente falando, um Sheik árabe, tem o próprio Vilela mesmo, é um que sempre clama, tô citando até o Vilela porque a gente conversou muito, eu tô gravando esse vídeo um dia depois de eu ter ido lá no CT e ele tava junto, e ele é um cara que assim, a salvação pra ele do Fluminense passa por algum tricolor investir milhões no Fluminense. E por que eu vou falar assim, por que eu não curto muito o modelo que tá sendo feito no Atlético e no Palmeiras? E até mesmo o modelo que foi feito no Fluminense. E aí eu não curto muito, é importante destacar, eu não curto muito, é totalmente diferente de eu acho péssimo, tá? Você acha, pergunta hoje pro torcedor do Cruzeiro se ele tá feliz, ele vai falar que não. Mas pergunta pro do Atlético se ele tá preocupado com o futuro, ele vai falar que não também. Ele tá feliz, vai ser campeão brasileiro, pode ser, já tá na final praticamente da Copa do Brasil, enfim. Então é óbvio que a gente comemoraria títulos, etc. Mas eu tenho sempre essa pulga atrás da orelha. Por quê? Primeira coisa clube de futebol vai sempre ter dívida, não tem como, até porque parte da dívida é investimento. Se um clube... Vou até usar o Flamengo aqui. O Flamengo tá equacionando as dívidas, tá praticamente tudo pago, mas o Flamengo nunca vai ter zero dívidas. Porque parte da dívida dele é a compra de Pedro que ele comprou parcelada, a compra de tal que ele comprou parcelado. Então assim, o problema da dívida não é você ter a dívida, o problema é você não ter o dinheiro. O Fluminense lucra por ano, né, arrecada por ano 200 e poucos milhões e ele tem a dívida de 700, ou seja, ele não tem dinheiro para pagar a sua dívida, entendeu? E não é que ele tem a dívida de 700 que a parcelinha todo mês, não. Então, o problema não é ter dívida, o problema é você não conseguir pagar a sua dívida. Só que clube de futebol sempre vai ter isso, mas vindo um mecenas, e aí vamos imaginar eu, Gabriel Amaral, sou um milionário. Quem dera, nossa. Sou um bilionário. E decidi investir no Fluminense. Bem, pra começar que bilionário, o cara que chegou a bilionário sem investir nada no Fluminense atrás, me levanta uma suspeita dele... Assim, esse cara não é tricolor, assim, um cara... se o Vilela virar bilionário agora, ele tem um histórico de investimento no Fluminense. Ele é sócio desde 1970, né? Bota isso lá. Se eu virar um bilionário daqui a 10 anos, eu vou ter, durante esses 10 anos, um processo ali de investimento no Fluminense sempre. Então, chegar alguém do nada, e a galera cita aí, fulano é tricolor. Então, gente, assim... Tem gente que investe dinheiro em clube e torce para outro time. É isso. Não necessariamente o cara precisa. Por quê? Porque o cara, ele às vezes, ele antes dele ser tricolor, ele é dinheiro futebol clube. E o cara fica bilionário porque se preocupa muito com dinheiro. Então, assim, quando se fala de mecenato, uma coisa que muito me incomoda, e é algo que, por exemplo, eu não coloco o Cruzeiro nessa conta, porque o Cruzeiro não teve mecenas, né? O Cruzeiro, o que ele teve foi ganhou muito dinheiro de premiação, contratou muitos jogadores caros e tinha gente roubando dinheiro por trás, isso já ficou bem claro. No caso do Atlético,
atualmente o que a gente tem visto é o Atlético com dívidas, o Atlético é um time com dívidas, já está há um bom tempo aí como um time mais endividado do Brasil, junto com o Botafogo, etc. Só que, se eu sou um tricolor maluco e eu quero investir no Fluminense, cheguei para investir no Fluminense, a primeira coisa que eu vou fazer para deixar o Fluminense sanado ali e livrar o Fluminense de sofrer uma penhora de Ed Carlos, perder 2 milhões e pouco, tocou o barulhinho aí do Windows aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Renegociar as dívidas do Fluminense. O Fluminense tem 700 milhões de dívida. Aí você tem ali mais ou menos, né? Tem até anotado aqui. Você tem ali mais ou menos 100 milhões de dívidas, 207 milhões de dívida trabalhista. Ou seja, de jogadores que jogaram e não receberam, né? Estão lá na justiça. Você tem ali 42 milhões de empréstimos. O empréstimo que o Fluminense tem com o BMG. Enfim, você tem ali. Primeira coisa que eu vou fazer é BMG, 42 milhões de dívida? Quitando agora. Eu tenho bilhões. Quitando agora. Quanto que rola da gente fazer? 35. Então, beleza. 35, tirei 7 milhões. Dívida trabalhista. Eu vou chegar pra cada um lá... Pensar num jogador bem aleatório aqui. Cícero. Cícero deve ter algum dinheiro pra receber do Fluminense. Cícero, você tem aqui uma ação de 6 milhões com o Fluminense, né? Beleza, você tá pedindo aqui juros, multa de não sei o que lá. 4 a gente fecha? Fecha. Então beleza, 4. Já poupei mais 2. E vou renegociando. É óbvio que essa dívida de 720 milhões lá que é falado do Fluminense vai cair para 600, talvez sendo paga agora. Eu investi 600 milhões de reais, não contratei nenhum jogador, ou seja, não cheguei investindo, etc. Mas o Fluminense, a partir de agora, não tem mais dívida, né? Dívida ali nesse sentido. O Profut lá pode ficar ainda com 200 e poucos milhões de dívida, porque aí vai continuar pagando. O Profut é mensalzinho por mês, não tem problema. Dá pra pagar. O Fluminense já paga isso. E aí agora o Fluminense que fatura 220, 230 milhões por ano normalmente e gasta 170, 180 milhões de reais, né, segundo as informações que a gente vê lá do Portal da Transparência, o gasto, tirando o pagamento de dívidas, é esse. Só que o problema é que 170, 180 milhões de reais, só que o Fluminense tem que pagar, sei lá, 60 milhões de reais de dívida no ano. Aí ele acaba tendo que pagar mais do que ele recebe, né? Eu vou ter uma diferença de 40 milhões de reais aí no ano. Né? Se hoje futebol, o Fluminense como um todo é futebol, esportes olímpicos, o cara que toma cervejinha no bar da piscina e usa a piscina aquecida que gasta mais luz e tal, tudo isso custa 180 milhões de reais por ano ao Fluminense. E o Fluminense consegue arrecadar sócio-torcedor, ingresso, Globo, enfim, tudo, 220 milhões. Eu tô falando números aqui parciais, né? Ali, mais ou menos, números mais... Só na ordem de 220 milhões e tal, dá pra ter noção. Sem ter que pagar desesperadamente um monte de penhora e dívida antiga, ou atual também, que contraiu, enfim, o Fluminense tem... Vamos botar aí 40, 50 milhões a mais para gastar por ano. Com 50 milhões, vamos transformar isso em metade para salário. Você pode aumentar aí a sua folha em 3, 4 milhões. Você pode dobrar a folha do Fluminense hoje. O Fluminense chegar ali a quase 10 milhões de reais por mês de folha salarial. Imagina pegar a folha do Fluminense e dobrar. E ainda ter investimento para comprar jogadores. Você pode ter ali uma parcela de quase 3 milhões de reais por mês. Você pode ter de parcela de jogador. Efetuar a contratação. E ter o crescimento, o famoso crescimento sustentável. O que é crescimento sustentável? Que se uma negociação der ruim, ok, o Fluminense continua pagando, tenta vender, empréstimo, alguma coisa. Mas o Fluminense está saneado. Só que qual que é a diferença? Eu vou fazer isso tudo, paguei a dívida do Fluminense, dívida tá paga, aí Mário Bittencourt vai chegar no dia seguinte pra mim e falar bem assim... Aí eu falar, não, Mário, mas eu paguei a dívida. Agora, deixa eu fazer algo. Não, Mário, não quero mais você que não pode sair. E pronto. Ele pode, né? Situação imaginária, tá? Ele pode fazer isso pra mim. E aí, o que eu tenho aqui pra poder trazer só a opinião pública? Eu vou falar, galera, eu paguei a dívida toda e o Mário me expulsou. Aí o Mário perde a próxima eleição. Então, assim, qual que é a diferença nesse ponto que eu queria colocar? E é porque eu tenho muito medo de casos como o do Palmeiras
e principalmente o do Atlético Mineiro. Porque ele vai te dar alegria, eu vou chegar e eu não pago a dívida. Eu contrato o jogador. Eu, investidor e tal. Eu pago o jogador. Porque aí eu pagando o jogador e eu contratando, foi mais ou menos o que a Unimed fez, foi o que a Unimed fez, que é diferente porque ainda tinha empresa e tal. É o que está sendo feito no Atlético, que é, se eu chego e contrato, olha só, fui buscar Oscar na China, trouxe o Rafinha da Inglaterra, enfim, contratei os jogadores e eu vou bancar esses jogadores. O que vai acontecer? O Fluminense é campeão ano que vem. Vai ganhar o Carioca, vai até a semifinal da Libertadores, a mesma coisa do Atlético, ganha o Brasileiro e etc, e a gente vai estar feliz, e a gente vai estar felizaço. Só que aí o Mário Bittencourt não pode virar pra mim e falar bem assim, ó, a partir daqui eu comando, tá? Porque aí eu tiro, falo, não, então beleza, parei de pagar o salário, o contrato de Hulk é com você, paga aí, se vira aí pra pagar o salário. Ele vai ter que ficar me aturando um bom tempo e eu vou ficar recebendo os louros. Por quê? Porque eu sou rico e eu gosto de ter meu ego agraciado. Eu torço ali mais ou menos no Fluminense, nunca investi R$1 no Fluminense, etc. E além de tudo, faço o meu nome e ainda boto minhas empresas ali. O Atlético, por exemplo, a arena do Atlético, a arena MRV. Se bobear, ainda faço até a presidência, porque olha o ego. Celso Barros tentou ser presidente do Fluminense, a Leila vai acabar sendo presidente do Palmeiras, presidenta do Palmeiras, e o Menin, ele talvez não, mas o filho dele já é um dos principais candidatos à presidência do Atlético Mineiro. Ou seja, vai ter o controle, mas também tem o presidente. Isso dá um ego maneiro de você ser o presidente do clube. Então eu tenho muito medo com isso. Não acredito. Acho muito melhor um crescimento sustentável. E gostaria muito que o tricolores aí que tem seus bilhões e pudessem colaborar com o Fluminense, não colaborem contratando um jogador que vai nos dar uma alegria momentânea. Se quiser colaborar contratando um jogador também tá de boa, mas beleza. Mas se puder colaborar quitando as dívidas, melhor. E aí parte da gente não cometer os erros dos tricolores do passado de deixar lá dentro alguém acabando com o clube. E criando novas dívidas trabalhistas, mandando embora por WhatsApp, contratando jogador merda e etc, etc. Como inclusive acontece na própria gestão agora, a parte do contratar jogador merda. O WhatsApp foi do Abad. Enfim, é só uma reflexão. Mas eu também sei que se entra um investidor, se o Gabriel Amaral investe ali e contrata um monte de jogador e a gente ganha título, eu ia ficar feliz pra cacete também. Mas eu tenho esse pensamento mais racional de pensar muito no amanhã. E a sua opinião? Eu sei que esse pensamento assim de mecenas chegar investindo muito dinheiro e etc, isso obviamente faz muito sucesso com a torcida em geral. Mas fica aqui a reflexão. Enfim, esse vídeo nem tem contexto atual, né? Tem só, eu gravei na verdade um vídeo e comecei a gravar sobre o tal do Sheik árabe, tanto que eu abri esse vídeo aqui falando disso, fui por uma outra linha. Mas dê sua opinião aí embaixo. Até a próxima, valeu.